Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, bora partir para mais uma aula de geografia. A gente vai começar um outro assunto agora, certo? Então, vou pedir para vocês prestarem atenção e abrir o módulo na página 352, certo? Então, podem pegar o módulo na página 352, que aí a gente vai fazendo aqui, acompanhando aqui a aula e o módulo ao mesmo tempo, certo? Bora lá? Então, ó, a gente vai começar um novo assunto agora, que é diferentes maneiras de representar a Terra. Bora lá? Então, gente, existem diferentes representações cartográficas da Terra, como globo terrestres, mapas, imagens aéreas e de satélite, certo? Essas são algumas das diversas formas que a gente tem para representar o nosso planeta, certo? Então, ao longo do capítulo, desse novo capítulo, a gente vai poder visualizar algumas dessas representações. E também será possível verificar suas principais características e identificar aspectos marcantes que as diferenciam. Então, antes disso, na página 353 tem 3 questõezinhas que eu gostaria que vocês respondessem. Na verdade, não é nem responder, é só fazer uma reflexão. Que é, letra A: que forma de representação da Terra a criança da fotografia está observando? Dê uma olhada aí nessas 2 páginas e reflitam. Letra B: você já observou alguma representação da superfície terrestre em alguma tela de computador? Ou por meio de algum aplicativo de celular? Em qual situação? Já? Se sim, em qual situação foi? E pense aí em 3 exemplos de representações das superfícies terrestres que você conhece. Pensa aí, só dá uma pensadinha, reflita aí. E aí, quando fizer esse exercício, a gente pode partir. Se vocês preferirem, pode dar pause aí e pensar direitinho, sem pressa, e depois volta pra cá, certo? Então a gente vai partir agora para a próxima, que é orientação e localização. Então, pessoal, encontrar determinados locais ou nos situarmos para chegar até eles é muito mais fácil quando conhecemos os arredores, certo? Quando desconhecemos o local onde estamos, é bem mais difícil de nos localizarmos. Então, nessas situações, alguns recursos podem auxiliar nossa localização e nossa orientação. Entre eles estão os pontos de referência, que podem ser elementos da paisagem, como um estabelecimento comercial, um hospital ou uma escola. Assim, é muito comum utilizarmos expressões como na frente do posto de gasolina, ao lado da farmácia, logo após o posto de saúde, onde há uma árvore grande em frente, entre outras, para localizarmos um lugar. Então a gente faz bastante isso, né? Quando alguém pergunta, por exemplo, onde é nossa casa, a gente utiliza logo o ponto de referência. Ah, a minha casa é perto de tal lugar, sabe? Perto da padaria, da farmácia. Então, isso é ponto de referência, certo? Bem simples. Então, temos alguns pontos fundamentais na geografia de modo geral, que quando fala de geografia você sempre vai ver isso. Então, vamos falar aqui um pouco do que são os pontos cardeais, ou seja, o norte, o sul, o leste e o oeste, certo? Os pontos cardeais podem nos auxiliar na orientação e identificação da direção que devemos seguir para chegarmos a um destino. Então, para todo lugar que a gente vai, a gente está indo para alguma direção, certo?
seja norte, sul, leste, oeste, enfim. E a gente utiliza os pontos cardeais como uma referência, certo? Então, os pontos cardeais são elementos de orientação e localização na cartografia, visto que se relacionam com a posição do Sol. O Sol nasce no mesmo lado do horizonte e se põe no lado oposto. Por isso, esses lados estabelecem os pontos cardeais. Então, gente, acho que você já deve ter ouvido falar que o Sol sempre nasce do leste para o oeste. Aí tem aquele exercício, né, da gente virar a mão direita, o braço direito para onde o Sol está nascendo, certo? Lá é o leste. Então, se a gente está com o braço para onde o Sol está nascendo, lá é leste. Então, o nosso braço esquerdo é o que? O oeste. A nossa frente, o norte, e atrás da gente, o sul. Então, esse é um exercício muito simples e basicamente é isso pra gente, que a gente utiliza para saber onde está o norte, o sul, o leste e o oeste, certo? Então, os 4 pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. Pronto, todo mundo sabe isso. Porém, a gente tem pontos colaterais que ficam entre eles, sabe? Então, a gente tem sudeste, nordeste, noroeste e sudoeste, certo? Por exemplo, Nordeste fica entre o norte e o leste. Sudeste fica entre o leste e o sul. E assim por diante, entenderam? Pronto, bora lá. Aqui, ó, norte. Aqui são os pontos cardeais no caso, certo? São esses 4 principais. O da cruz maior. E os pontos colaterais são esses secundários, que são o da cruzinha menor aí, certo? Então, ó, aí na página 354 do livro de vocês tem essa imagem que eu trouxe, e é basicamente o que eu falei. Então, vamos fazer esse exercício? Primeiro, leste. Precisamos identificar primeiro em qual direção o Sol aparece no horizonte ao amanhecer, encontrando assim a direção leste. Então, faça esse exercício aí. Tentem identificar em que direção o Sol nasceu. Quando vocês conseguirem fazer isso, aponta o braço direito, certo? 2. Oeste. Feito isso, podemos localizar o oeste, que é a direção oposta ao leste. Então, se o Sol nasceu para o leste, ele vai se pôr para onde? Para a direção oposta, que é o oeste. Pronto. Então, terceiro, norte. Esticando o braço direito para o leste e o esquerdo para o oeste, à nossa frente encontramos a direção norte, certo? Pronto. E, por fim, sul. E atrás de nós, obviamente, a direção sul. Então, faça esse exercício aí. E sempre que vocês tentarem se localizar, vocês pensem nisso, certo? Vamos lá. A Rosa dos Ventos orienta os mapas. Então, gente, a Rosa dos Ventos é um símbolo muito utilizado nas representações cartográficas. Sua principal função é indicar os pontos cardeais, que são representados por siglas, que é o N do norte, o S do sul, o L do leste e o O do oeste. Então, a Rosa dos Ventos também pode indicar a direção dos chamados pontos colaterais, que foram os que eu falei, lembra? Denominados Nordeste, Sudeste, Noroeste e Sudoeste. Outras ainda apresentam os pontos subcolaterais, que são outros ainda menores, mas a gente não vai entrar nisso aqui ainda não. A exemplo do Nor-Noroeste e o Sul-Sudoeste, só que isso aí é outro assunto para outro determinado momento. Vamos focar primeiro nos pontos cardeais e nos colaterais, só isso.
certo? Todo mundo já viu a roda dos ventos, não sabe? Não já? Em mapas, sempre tem que ter uma roda dos ventos, porque a gente precisa se localizar. Então, a roda dos ventos, essa imagem que vocês estão vendo, ela é fundamental, certo? Em qualquer mapa, em qualquer imagem que você vê que precisa de direção, que a gente precisa se localizar, ela vai estar lá para auxiliar a gente. Então, podemos nos orientar usando uma bússola. Então acompanhe aí. 355, esse quadrinho verde. A bússola é um instrumento de orientação muito antigo. De acordo com alguns estudos, ela foi criada pelos chineses no século X e depois aperfeiçoada por outros povos, principalmente árabes e europeus. Atualmente, ela é muito utilizada em viagens marítimas e aéreas, e além disso, é importante para as que realizam expedições em florestas, montanhas ou desertos. Esse instrumento é composto de uma agulha imantada, ou seja, uma agulha que tem um ímãzinho nela, que direciona constantemente uma de suas pontas para a direção norte. Então, ela sempre aponta para o norte, certo? Essa agulha é fixada em um eixo que permite a ela girar sobre uma superfície plana, na qual estão indicados os pontos cardeais, muitas vezes na forma de rosa dos ventos. Desse modo, quem utiliza a bússola pode localizar a partir do norte os demais pontos cardeais. Então, ela sempre está ali, ó, um imãzinho magnético apontando para o norte. Então, se você sabe onde é que é o norte, certamente você vai saber as outras localizações, certo? Então, ela funciona basicamente como está aqui, ó. Vocês provavelmente já viram em filme, em desenho, seja lá o que for, coisa de navegação assim, sempre tem bússola, eles utilizando bússola para encontrar os locais que eles querem, enfim. Só uma curiosidade pra gente saber direitinho, que é um instrumento muito importante. Vamos lá. Página 356. Paralelos e latitudes. As coordenadas geográficas. Imagine um barco navegando no meio do Oceano Atlântico, onde seus tripulantes precisam saber qual é sua localização em meio àquela imensidão de água. Você sabe como eles podem obter essa informação? A localização do barco, como de qualquer outro ponto situado na superfície terrestre, seja no meio do oceano, do espaço aéreo, de um deserto, seja em qualquer parte do continente, pode ser dada pelas coordenadas geográficas. Vamos aprender como isso é possível. Então a gente tem primeiro paralelos e latitudes. Os paralelos são linhas circulares imaginárias projetadas horizontalmente sobre as representações do planeta. Então são linhas deitadas, certo? Os paralelos são linhas deitadas assim ao redor de todo o nosso planeta. Linhas imaginárias, claro. O principal paralelo conhecido por linha do Equador, que é esse vermelhinho aí, é disposto na porção central do planeta, a mesma distância tanto do Polo Norte quanto do Polo Sul, dividindo o globo em duas partes, hemisfério norte e hemisfério sul, certo? A distância dos paralelos em relação à linha do Equador é medida em graus e recebe o nome de latitude. Desse modo, a linha do Equador apresenta latitude zero. A latitude dos paralelos que se distanciam dessa marca na direção norte ou na direção sul aumenta gradativamente, chegando no máximo à latitude 90 nos polos. Então, gente, ó, basicamente a linha do Equador divide nosso planeta em dois: o de cima e o de baixo, porque são linhas horizontais, certo? Então, hemisfério norte, o que está de laranja escuro aí, hemisfério norte, e a parte de baixo, no laranjinha mais claro, é o que? Hemisfério sul. Então, basicamente é isso. Agora, a gente parte para outra: meridianos e longitudes.
Página 357. Os meridianos são linhas imaginárias na forma de semicírculos projetadas verticalmente, ou seja, de cima para baixo, nas representações da superfície da Terra no sentido norte e sul. O principal meridiano, conhecido por meridiano de Greenwich, divide o planeta em duas partes, hemisfério oriental e hemisfério ocidental. A distância dos meridianos em relação ao meridiano de Greenwich é medida em graus e recebe o nome de longitude. Desse modo, o meridiano de Greenwich apresenta longitude zero. A longitude dos meridianos que se distanciam dessa marca nas direções leste-oeste aumenta gradativamente até atingir 180 graus. Então, se nos paralelos e latitude a gente divide o planeta com linhas imaginárias deitadas, certo? Agora a gente divide ele em linhas em pé, certo? De norte a sul. Então, tudo que está do lado leste é o hemisfério oriental. E tudo que está do lado oeste é o hemisfério ocidental. Basicamente é isso, certo? E aqui, ó, pronto. Essa imagem, isso aqui eu já falei. Então, vamos dar uma olhada só nessa imagenzinha aqui, que é basicamente isso. Então, se nos paralelos e latitudes a gente divide o planeta em hemisfério sul e norte, aqui a gente divide em oriente e ocidente. Pronto, basicamente é isso. A gente tem um meridiano de Greenwich no meio. Tudo que tiver do lado leste, essa parte em vermelho, oriente. Tudo que tiver em azul, ocidente, certo? Pronto, muito simples. Então, olha, basicamente é só isso. Longitude, quando fala longitude, linhas de cima para baixo cortando o planeta. Quando falar latitude, linhas deitadas cortando o nosso planeta, certo? Pronto, muito simples. Essa imagem aqui, eu acredito que todo mundo vai entender, então bora partir para outra. Mas afinal, o que são coordenadas geográficas? Página 357. Olha aí o quadrinho verde, o que tem? Coordenada geográfica refere-se ao ponto de encontro entre um paralelo e um meridiano, marcados por suas respectivas medidas em graus, latitude e longitude. É ela que fornece a localização de qualquer ponto da superfície terrestre, ou seja, qualquer ponto do nosso planeta pode ser encontrado. É só juntar latitude com a longitude e a gente tem um número exato. Por exemplo, quando observamos em um mapa que São Paulo possui coordenadas geográficas 23 graus sul, 46 graus oeste. Veja no mapa, nesse mapa aqui. Constatamos a localização dessa cidade, ou seja, ela está localizada na latitude 23 graus ao sul da linha do Equador e a 46 graus a oeste do meridiano de Greenwich. Então, ó, a gente pode ver que achou ali, pronto, São Paulo está ali, no ponto exato. Então, sempre quando a gente quiser localizar qualquer parte do mundo, a gente junta a latitude dela com a longitude e ali vai ser o ponto central, certo? Então, gente, eu vou passar um videozinho aqui rapidinho só para resumir basicamente e a gente compreender direitinho como é todo esse processo, certo? Então, vamos lá. Deixa eu dar o play aqui. Ah, meu Deus. Pera aí, viu? Rapidão. A gente vai lá.
representação mais comum do globo terrestre é o modelo de escala tridimensional da Terra, sendo a única representação geográfica que não sofre distorção, assim que estudamos a sua rotação e translação em torno do Sol. Mas a formação mais comum de estudarmos o globo terrestre é como um planisfério. Planisfério é a representação do globo terrestre no papel, porém sua forma é plana, embora sua cópia mais fiel seja no globo, pelo fato de o planeta ser esférico. Também conhecido como mapamundi, o planisfério tem a finalidade de exibir todo o seu conteúdo de forma cômoda para seu estudo, em diversas disciplinas. Hemisférios são as duas metades em que os geógrafos costumam dividir a Terra, para melhor estudá-la. Quando cortamos uma melancia ao meio, geralmente fazemos na vertical. Nesse caso, as metades da melancia seriam como o hemisfério oriental e ocidental. Já em uma laranja, o corte é sempre feito na horizontal. Nesse caso, com as duas metades temos a banda norte e a banda sul, como acontece com o globo terrestre no planisfério. No caso da Terra, representado nos mapas, o Equador é o principal paralelo. Ele também divide o globo em dois hemisférios. O hemisfério norte corresponde à metade do globo, localizada acima da linha do Equador, e o hemisfério sul é a metade que está abaixo da linha do Equador. Assim, dividimos o planisfério através das linhas imaginárias, os paralelos e os meridianos. A latitude de um ponto sobre a superfície terrestre é a medida do ângulo em graus entre o plano do Equador e o segmento de reta que liga o ponto ao centro do globo. A longitude de um ponto qualquer na superfície terrestre é a medida do ângulo em graus entre os planos que contêm o ponto, o eixo Terra e o meridiano de Greenwich, adotado como referência. O Equador corresponde ao círculo máximo, perpendicular ao eixo terrestre, determinando a divisão da Terra em dois hemisférios, norte e sul. Os paralelos são círculos traçados paralelamente ao Equador e que determinam a latitude de um lugar. Existem outros paralelos de muita importância, além do Equador. São eles os trópicos, por exemplo. Os meridianos são semicírculos com extremidades nos polos e perpendiculares aos paralelos. O meridiano de Greenwich divide a Terra em duas partes, oriental e ocidental. Pronto? Todo mundo deu para entender agora, né? Certinho? Então vamos lá. Agora a gente terminou aqui. Vocês vão fazer o que? A atividade que ficou para ser entregue na escola, certo? Então, provavelmente vocês já estejam com essa atividade aí impressa e vocês vão fazer e vão fazendo o processo de sempre, né? Faz e me manda, certo? Então, pronto. Quem não tiver atividade aí, me avisa no grupo que eu mando a imagem, certo? Valeu, gente. Até a próxima aula e tamo junto.